Um milionário japonês chorava sozinho numa festa de Réveillon em Copacabana, quando uma garçonete decidiu fazer algo que ninguém faria. Ela serviu uma xícara de chá que mudou não apenas a noite dele, mas a vida inteira dos dois. Ele havia perdido a esposa há exatamente 10 anos naquele dia. E o que aconteceu depois dessa xícara de chá você não vai acreditar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo isso. E se inscreve no canal e deixa o like porque essa história vai te emocionar do início ao fim. A música eletrônica reverberava pelas paredes de vidro da cobertura, fazendo tremer as taças de champanhe alinhadas no bar panorâmico. Copacabana se estendia como um colar de luzes ao fundo, e o mar escuro prometia, dali a poucas horas, receber milhões de pedidos jogados junto com flores brancas. Era véspera de Ano Novo no Rio de Janeiro, e aquela festa no Hotel 5 Estrelas reunia o que havia de mais seleto na elite brasileira e internacional. Hiroshi Tanaka ocupava uma poltrona de couro branco no canto mais sombrio do salão. Aos 58 anos, seu rosto angular carregava rugas que pareciam ter sido esculpidas por anos de silêncio mais do que por tempo. O terno Armani azul marinho se ajustava perfeitamente ao corpo magro, e o relógio Patek Philippe em seu pulso valia mais do que a maioria dos carros estacionados no subsolo do hotel. Mas ninguém ali sabia disso. Para os convidados embriagados que dançavam funk e rebolavam ao ritmo do DJ, ele era apenas aquele japonês quieto que não sorri. E Hiroshi preferia assim. A invisibilidade era um luxo que o dinheiro não podia comprar, mas que ele conquistara através da solidão estratégica. Viajar sozinho, não revelar o sobrenome, jamais mencionar a holding de tecnologia que comandava em Tóquio, ser apenas mais um turista asiático perdido numa festa brasileira. O copo de uísque escocês de 25 anos repousava intocado em sua mão havia mais de 2 horas. Ele observava o líquido âmbar como se esperasse encontrar respostas no fundo do cristal. Mas as únicas respostas que encontrava eram sempre as mesmas. 10 anos. 10 anos desde que Yuki fechara os olhos pela última vez na cama do hospital em Kyoto, segurando sua mão e sussurrando que ele precisava continuar vivendo. Mas viver significava o quê exatamente? Participar de festas onde ninguém sabia seu nome? Coletar carimbos no passaporte como se fossem troféus vazios? Fingir que o calendário não marcava inexoravelmente a mesma data que destruíra sua vida? Hiroshi fechou os olhos por um momento. O barulho da festa se transformou em um zumbido distante, e ele conseguia quase ouvir a voz dela. Tanaka-san, você está bebendo uísque de novo em vez de tomar seu chá verde? Yuki sempre o repreenderia com aquele sorriso travesso, aquele olhar que misturava amor e exasperação. Uma explosão de risos o trouxe de volta ao presente. Um grupo de influencers posava para selfies a poucos metros dele, com os celulares erguidos em ângulos impossíveis, bocas abertas em gritos silenciosos de alegria fabricada. Hiroshi sentiu uma pontada de inveja. Como seria ter 20 e poucos anos e acreditar que a felicidade cabia num filtro do Instagram? Mais uísque, senhor? Perguntou um garçom que aparecera do nada. Não, obrigado, respondeu Hiroshi em português carregado de sotaque. Era uma das poucas frases que dominava. O garçom assentiu e desapareceu tão rapidamente quanto surgira. Hiroshi voltou a fixar o olhar no mar invisível além das luzes. Faltava um pouco mais de 2 horas para meia-noite. 2 horas para que aquele dia maldito se repetisse pela 10ª vez. E ele estaria ali, sozinho numa festa lotada, fazendo exatamente o que sempre fazia. Absolutamente nada. Mas algo estava prestes a mudar, embora Hiroshi não soubesse disso ainda. Mariana Alves Silva equilibrava a bandeja de canapés com a perícia de quem já tinha quebrado 3 na vida e jurado que a 4ª não seria naquela noite. Seus 29 anos pesavam como 50 nas costas doloridas, resultado de um turno duplo, que começara às 4 da tarde e só terminaria depois que o último convidado bêbado fosse embora ou carregado para o táxi. O cabelo cacheado, rebelde por natureza, estava preso num coque que já ameaçava desmoronar. A maquiagem simples que aplicara no vestiário do hotel já tinha escorrido um pouco com o calor e o suor. Mas Mariana sorria. Sempre sorria.
Era uma armadura que desenvolvera ao longo dos anos trabalhando em eventos. Sorrir, para não chorar. Sorrir para não gritar. Sorrir porque o cliente sempre tem razão e o aluguel vence daqui a 4 dias. Enquanto servia mini hambúrgueres de picanha para um empresário que falava alto demais sobre suas cotas de importação, Mariana deixou o olhar vagar pelo salão. Foi quando viu. No canto mais escuro, quase escondido pelas sombras, um homem japonês de meia-idade segurava um copo e olhava para o nada com uma expressão que Mariana conhecia bem demais. Era a mesma expressão que ela via no espelho desde que o pai falecera, 3 anos atrás. A expressão de alguém que estava presente fisicamente, mas ausente em todos os outros sentidos. Algo dentro dela se mexeu. Talvez fosse cansaço, talvez fosse a proximidade do ano novo, época em que até os mais fortes se sentiam vulneráveis. Ou talvez fosse simplesmente porque ela reconhecia um coração partido quando via um. Mariana não deveria se aproximar, não deveria se envolver. Seu trabalho era servir canapés, limpar taças vazias e manter o sorriso até o final do turno. Mas seus pés já estavam se movendo na direção dele antes que seu cérebro pudesse protestar. Hiroshi sentiu uma presença ao seu lado antes mesmo de ver alguém. Ergueu os olhos lentamente e encontrou uma jovem brasileira segurando uma bandeja quase vazia, com alguns canapés solitários rolando de um lado para o outro. Ela tinha olhos castanhos grandes e um sorriso hesitante que parecia genuíno demais para aquele ambiente de falsidade ensaiada. "Senhor, tá tudo bem aí?" perguntou ela, inclinando ligeiramente a cabeça. A pergunta pegou Hiroshi de surpresa. Quando foi a última vez que alguém perguntara se ele estava bem? E quando foi a última vez que realmente se importara com a resposta? "Tudo? Ótimo", respondeu ele, usando outra das poucas frases que conhecia em português, mas o tom de voz o traiu. Soou mecânico, vazio, como uma gravação mal feita. Mariana não se moveu. Continuou ali, parada, estudando-o com aqueles olhos que pareciam ver mais do que deveriam. "Sério mesmo?" insistiu ela, e havia algo de desafiador naquela voz suave. "Porque o senhor está segurando esse copo há uma eternidade e nem bebeu, e está numa festa de Réveillon sentado sozinho no canto mais escuro. Então, com todo respeito, não parece tudo ótimo, não." Hiroshi piscou algumas vezes, processando as palavras. Não entendera tudo, mas captara a essência. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha uma resposta pronta. "Eu..." começou, mas a voz falhou. Mariana mordeu o lábio inferior, arrependida. Tinha ultrapassado uma linha invisível. Aquele homem era um cliente e ela estava ali para servir, não para fazer terapia. Mas antes que pudesse se desculpar e recuar, algo nos olhos dele a fez parar. Havia uma súplica silenciosa ali, uma solidão tão profunda que atravessava barreiras de idioma e cultura. "Desculpa, eu não queria ser invasiva", disse ela rapidamente. "É que eu reconheço aquele olhar. Meu pai tinha o mesmo nos últimos meses antes de..." Parou abruptamente, surpresa consigo mesma. Por que diabos estava contando isso para um estranho? Hiroshi franziu a testa, tentando decifrar as palavras rápidas. Pai, ele conhecia. E últimos meses também. Não precisava ser fluente para conectar os pontos. "Seu pai... Gone?" perguntou ele em inglês hesitante. "Sim, faz 3 anos", respondeu Mariana, e de repente seus olhos estavam úmidos. Um silêncio estranho se instalou entre eles, cercado pelo caos da festa. Era como se tivessem criado uma bolha invisível, onde apenas eles dois existiam. 2 pessoas que não se conheciam, que mal falavam a mesma língua, mas que compartilhavam o mesmo tipo de dor. "Minha esposa", disse Hiroshi suavemente, apontando para si mesmo, e depois fazendo um gesto vago que poderia significar qualquer coisa. 10 anos. Today. Mariana sentiu o ar escapar dos pulmões. Hoje. Ele perdera a esposa exatamente 10 anos atrás, no Réveillon. E ali estava ele, sozinho numa festa cheia de estranhos, segurando um copo que não bebia, carregando um peso que ninguém mais via. "Meu Deus", sussurrou ela, "o senhor não devia estar aqui. Devia estar em casa, ou com a família, ou... Não família", interrompeu Hiroshi. "Só eu."
Sempre só eu. As palavras foram como um soco no estômago de Mariana. Ela olhou ao redor, para toda aquela gente rindo, dançando, fingindo que a vida era uma celebração constante. E ali, no canto mais escuro, um homem chorava uma década de solidão. Sem pensar, Mariana colocou a bandeja numa mesa próxima e se agachou ao lado da poltrona de Hiroshi, ficando na altura dos olhos dele. "O senhor bebe chá?" perguntou ela. Hiroshi piscou, confuso com a mudança repentina de assunto. "Chá? Tea?" "Sim, tea", confirmou Mariana, e havia um brilho estranho em seus olhos agora. "Me dá 5 minutos. Só 5 minutos. O senhor pode me dar isso?" Hiroshi não entendia o que estava acontecendo, mas algo na determinação daquela garçonete desconhecida o fez assentir. Mariana sorriu pela primeira vez desde que se aproximara. Um sorriso genuíno que iluminou todo o rosto cansado. 5 minutos, repetiu ela, erguendo uma mão com os dedos abertos. Então se levantou e praticamente correu em direção à cozinha, deixando Hiroshi sozinho novamente, mas agora com uma centelha de curiosidade acesa no peito. Uma centelha que estava apagada havia uma década. A cozinha do hotel era um inferno organizado de metal e vapor. Chefes gritavam pedidos, garçons entravam e saíam em coreografia frenética, e o cheiro de camarão, carne assada e chocolate se misturava num perfume caótico de festa de luxo. Mariana atravessou tudo isso como um furacão, procurando com os olhos algo que tinha visto semanas atrás. "Mari, o que você está fazendo aqui?" gritou seu colega Bruno, equilibrando uma bandeja de canapés de salmão. "Seu setor é lá fora." "Só 1 minuto, Bruno", gritou ela de volta, vasculhando as prateleiras mais altas da despensa. "A Roberta vai te matar se te pegar." "Aqui dentro." "Que mate! Cadê aquele kit japonês que chegou mês passado?" Bruno franziu a testa, tentando acompanhar o raciocínio acelerado da amiga. "Que kit japonês?" "Aquele que o fornecedor mandou de lembrancinha para o gerente. Tinha um bule de ferro, umas xícaras e..." Seus olhos se arregalaram quando finalmente encontrou. "Achei." No canto mais alto da despensa, empoeirada e esquecida, estava uma caixa de madeira laqueada com caracteres japoneses pintados à mão. Mariana subiu numa banqueta, ignorando os protestos de Bruno, e alcançou a caixa. Era mais pesada do que esperava. "Mari, você enlouqueceu?" Bruno a seguiu até a bancada. "Isso aí é presente para o gerente." "O gerente nunca nem abriu isso", retrucou Mariana, já abrindo a caixa com cuidado. Dentro, protegidos por papel de seda, estavam um pequeno bule de ferro fundido, uma xícara de cerâmica Haku com acabamento irregular e artesanal, um chacém de bambu para bater o chá e 3 saquinhos de matcha em pó que provavelmente custavam mais do que o salário dela. "Pelo amor de Deus, não me diga que você vai usar isso", gemeu Bruno. "Só empresta emprestado." Mariana já estava enchendo o bule com água quente da chaleira profissional. "Eu devolvo depois, juro." "Empresta emprestado? Que português é esse?" Mas Mariana não estava mais ouvindo. Suas mãos trabalhavam com uma delicadeza que contrastava com a pressa. Ela tinha visto a mãe fazer cerimônia do chá japonesa algumas vezes, quando trabalhara como diarista na casa de um empresário nipo-brasileiro. Não era especialista, mas lembrava do essencial: água quente, não fervendo. Matcha, peneirado para não ter grumos. Movimentos circulares com o shazen, rápidos mas suaves, até formar a espuma. O aroma que subiu da xícara a pegou desprevenida. Era terroso, vegetal, quase medicinal, mas tinha algo de reconfortante naquele cheiro. Algo que lembrava manhãs silenciosas, rituais antigos. Uma pausa no caos do mundo. "Isso cheira bem", admitiu Bruno se aproximando. "Mas sério, Mari, você não deveria..." "Existe um homem lá fora", interrompeu Mariana, olhando fixamente para a espuma verde esmeralda na xícara, "que perdeu a esposa faz exatamente 10 anos hoje. Ele está sozinho, não tem família, e eu aposto tudo que eu tenho que esse chá vai significar alguma coisa para ele." Bruno estudou o rosto da amiga por um longo momento. Conhecia Mariana havia 3 anos, desde que começaram a trabalhar juntos em eventos. Ela era daquelas pessoas que levava animais de rua para casa, que dava o lanche para mendigos na rua, que chorava assistindo o comercial de margarina. Um coração grande demais para o próprio bem.
Você é maluca, sabia? Disse ele finalmente, mas estava sorrindo. Vai lá. Mas se a Roberta perguntar, eu não vi nada. Mariana deu um beijo rápido na bochecha dele e saiu correndo, equilibrando a bandeja improvisada com o bule, a xícara de chá fumegante e o chá zen. Seu coração batia acelerado e ela não tinha certeza se era pela correria ou pela antecipação de ver a reação daquele homem triste. Quando voltou ao salão, a festa parecia ainda mais intensa. Faltava pouco mais de 1 hora para meia-noite e a energia coletiva estava em ponto de fervura. Mas Mariana só tinha olhos para o canto escuro, onde Hiroshi continuava sentado exatamente como ela o deixara. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou e Mariana viu a surpresa naquele rosto normalmente impassível. Eu voltei, disse ela, se agachando novamente ao lado da poltrona, como prometi. Hiroshi olhou para a bandeja, para o bule de ferro fundido, para a xícara de cerâmica com espuma verde, e algo mudou em sua expressão. Os olhos se arregalaram. A mão que segurava o copo de uísque começou a tremer ligeiramente. Isso é... Sua voz saiu estrangulada. Matcha? Mariana assentiu sorrindo. Sim, matcha. Chá verde japonês. Eu não sou especialista, mas tentei fazer do jeito certo. Colocou a bandeja numa mesinha lateral e, com movimentos cuidadosos, apresentou a xícara para Hiroshi, segurando-a com as 2 mãos em sinal de respeito, como tinha visto a mãe fazer. Hiroshi não se mexeu. Simplesmente olhava para aquela xícara como se estivesse vendo um fantasma. As mãos tremiam agora visivelmente e ele teve que colocar o copo de uísque na mesa antes de derrubá-lo. Onde você conseguiu isso? Perguntou ele em inglês quebrado, a voz embargada. Achei na cozinha, respondeu Mariana simplesmente. Por quê? Tá ruim? Mas quando Hiroshi ergueu os olhos para ela, Mariana viu que estavam cheios de lágrimas. Lágrimas que ele não fazia nenhum esforço para esconder ou limpar. Apenas deixava que rolassem, silenciosas, pelas bochechas. Minha esposa, disse ele lentamente, cada palavra um esforço, fazia isso. Todo dia, todo single dia, por 20 anos. E então, naquele canto escuro de uma festa barulhenta no Rio de Janeiro, Hiroshi Tanaka, um dos homens mais ricos e poderosos do Japão, começou a chorar de verdade. Mariana ficou paralisada, segurando a xícara de chá, assistindo aquele homem desconhecido se desmontar na frente dela. Não era um choro discreto ou contido. Era o tipo de choro que vem de um lugar profundo demais, reprimido por tempo demais, carregando anos de dor não processada. Os ombros de Hiroshi tremiam. Ele levou as mãos ao rosto, tentando conter os soluços, mas era inútil. 1 década de luto que ele havia trancado a 7 chaves, enfiado em gavetas mentais, empurrado para debaixo do tapete da produtividade e das viagens intermináveis, estava finalmente vindo à tona. E tudo por causa de uma xícara de matcha servida por uma garçonete brasileira que mal conhecia seu nome. Senhor, Mariana colocou a xícara na mesa e, sem pensar muito, segurou as mãos dele. Eram frias, apesar do calor da noite. Senhor, respira. Devagar. Respira comigo. Mas Hiroshi não conseguia parar. As palavras começaram a jorrar em japonês, rápidas e desesperadas, como um rio que finalmente rompera a represa. Mariana não entendia nada do idioma, mas a dor era universal. Ela reconhecia cada entonação, cada pausa sufocada, cada quebra na voz. Watashi wa kanojo o... Ele tentava falar entre soluços. Mainichi matcha. Kanojo no egal. Tá tudo bem, sussurrou Mariana se apertando as mãos dele. Eu não entendo as palavras, mas eu entendo o sentimento. Eu entendo. Algumas pessoas na festa começaram a notar. Primeiro foram olhares curiosos e rápidos. Depois, celulares sendo levantados, discretamente. Em poucos minutos, pequenos grupos cochichavam e apontavam para o japonês estranho que está surtando no canto. Uma mulher de vestido, tomara que caia vermelho, passou perto o suficiente para comentar alto com as amigas. Olha só, deve ter bebido demais. Japonês não aguenta bebida mesmo. As amigas riram. Hiroshi ouviu, mesmo através do próprio choro, e a vergonha se somou à dor. Ele tentou se recompor, enxugar as lágrimas com as costas da mão, erguer o queixo, mas era tarde demais.
A barragem tinha rompido completamente. Mariana sentiu a raiva subir pela coluna. Raiva daquelas pessoas que transformavam dor humana em entretenimento. Raiva de uma sociedade que ridicularizava vulnerabilidade. Raiva de si mesma por ter criado aquela situação sem pensar nas consequências. Mas então olhou para Hiroshi, para aquele homem que finalmente, depois de uma década, estava permitindo-se sentir. E percebeu que ele não precisava de proteção da vergonha. Precisava de validação da dor. Escuta, disse ela firmemente, fazendo Hiroshi olhar para ela através das lágrimas. O senhor não precisa parar de chorar. Não aqui. Não agora. Se o senhor precisa chorar, chora. Foda-se o que os outros vão pensar. Hiroshi não entendeu todas as palavras, mas captou o tom. E algo naquele tom lhe deu permissão para o que ele negara a si mesmo por tanto tempo. Permissão para ser humano. Ela fazia o chá todo dia às 7 da manhã. Começou ele em inglês fragmentado. Mais para si mesmo do que para Mariana. Mesmo quando estava doente. Mesmo quando mal conseguia levantar. Dizia que o ritual era tão importante quanto o chá, que era sua maneira de dizer bom dia ao mundo. Mariana não respondeu. Apenas escutou, suas mãos ainda segurando as dele. Quando ela morreu, continuou Hiroshi, a voz quebrando a cada palavra, parei de beber matcha. Não conseguia. Toda vez que via aquela cor verde, aquele cheiro, era como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Era dor demais. E agora? Perguntou Mariana suavemente. O que o senhor está sentindo agora? Hiroshi olhou para a xícara de chá na mesa, ainda fumegante, a espuma se desfazendo lentamente. Sinto que ela está aqui, sussurrou. Pela primeira vez em 10 anos, sinto que ela realmente está aqui. E não é só dor. Procurou a palavra em inglês. É também amor. Love. O amor ainda está aqui. Uma lágrima diferente rolou pelo rosto dele. Não era mais de desespero. Era de algo parecido com alívio. Mariana sorriu, através das próprias lágrimas que agora caíam. Então bebe o chá, disse ela gentilmente. Bebe e sente ela perto. Deixa ela te fazer companhia mais uma vez. Hiroshi pegou a xícara com as 2 mãos trêmulas. A cerâmica estava quente, reconfortante. Ele fechou os olhos e aproximou o rosto, inalando profundamente. O aroma era exatamente como lembrava. Vegetal, terroso, com aquela nota levemente doce no final. O aroma das manhãs felizes. O aroma de Yuki. Levou a xícara aos lábios e bebeu um gole. Pequeno. O líquido quente desceu pela garganta e com ele uma onda de memórias tão vívidas que chegava a doer. Yuki em seu kimono de algodão azul claro, sorrindo enquanto batia o chá. Yuki segurando a xícara dele com ambas as mãos, exatamente como ele fazia agora. Yuki dizendo, devagar, Tanaka-san. O matcha não tem pressa. A gente também não deveria ter. Ela está aqui, repetiu Hiroshi, abrindo os olhos e olhando para Mariana com uma intensidade que a fez recuar ligeiramente. Como você sabia? Como você sabia que era isso que eu precisava? Mariana balançou a cabeça. Eu não sabia. Só senti. Às vezes a gente só precisa de um gesto pequeno para lembrar que ainda está vivo, sabe? Que ainda sente, que ainda importa. Obrigado, disse Hiroshi. E pela primeira vez em muito tempo, aquela palavra significava realmente alguma coisa. Obrigado por me dar ela de volta. Mesmo que por um momento. Mariana ia responder quando uma voz estridente cortou o momento como uma faca. Mariana! Que diabos você pensa que está fazendo? Ambos viraram a cabeça para encontrar Roberta, a supervisora do evento, marchando em direção a eles com uma expressão de fúria absoluta. Atrás dela, Bruno fazia gestos desesperados tentando avisar Mariana, mas era tarde demais. A tempestade estava prestes a desabar. Roberta Santos, 42 anos, cabelo preso em coque impecável e tailleur preto engomado, era conhecida no circuito de eventos de luxo do Rio como a Sargento. Não por acaso. Ela comandava equipes com punho de ferro, tolerância zero para erros, e tinha uma habilidade quase sobrenatural para farejar problemas a quilômetros de distância. E Mariana, naquele momento, era um problema em tamanho gigante. Você tem ideia do que acabou de fazer? Sibilou Roberta, tentando manter a voz baixa, mas falhando miseravelmente.
Algumas cabeças já estavam se virando. Você roubou itens da despensa, abandonou seu posto e está aqui fazendo o que exatamente? Terapia grátis pros convidados. Mariana se levantou lentamente, colocando-se entre Roberta e Hiroshi como um escudo instintivo. Roberta, eu posso explicar. Pode explicar? A voz de Roberta subiu uma oitava. Você tem 3 segundos antes de eu te mandar embora na hora e garantir que nunca mais trabalhe em nenhum evento nesta cidade. Espera. Calma. Mariana ergueu as mãos. Eu só estava perturbando um convidado, interrompeu Roberta, apontando um dedo acusador. Olha para ele. O homem. Tá chorando. Você o fez chorar. Não é o que você tá pensando. Não? Então me explica o que eu deveria estar pensando quando vejo uma das minhas garçonetes agachada ao lado de um cliente em prantos, segurando a mão dele como se fossem melhores amigos? A cena estava atraindo cada vez mais atenção. Pessoas paravam de dançar. Grupos se formavam ao redor, celulares já gravando. O DJ abaixou o volume da música, sentindo que algo estava acontecendo. Hiroshi, que estava processando a discussão com seu português limitado, finalmente entendeu o suficiente para saber que Mariana estava em apuros por causa dele. Ele se levantou também, equilibrando-se na poltrona, e tentou intervir. Não ela, começou em inglês. Ela ajudou. She helped me. Mas Roberta nem olhou para ele, focada inteiramente em Mariana. Você sabe quanto custa o ingresso para essa festa? R$5.000. 5.000. E você acha que pode simplesmente se sentar aqui e fazer piquenique de chá com os convidados? Ele perdeu. A esposa! Explodiu Mariana, a voz finalmente subindo para combinar com a de Roberta. Perdeu a esposa faz exatamente 10 anos, hoje, nessa mesma data, e está aqui sozinho, sem família, sem ninguém, e eu simplesmente... Eu não consegui ignorar isso. Desculpa se isso faz de mim uma péssima garçonete, mas faz de mim uma pessoa decente. O salão ficou em silêncio. Até a música tinha parado completamente agora. Todos os olhos estavam naquele canto, assistindo ao drama se desenrolar ao vivo. Era melhor que qualquer novela. Roberta piscou, claramente não esperando por aquela resposta. Isso não é... Você não pode simplesmente... Gaguejou ela, procurando uma réplica. O trabalho não é fazer terapia. O trabalho é servir pessoas, rebateu Mariana. E servir não é só jogar canapé numa bandeja e sorrir feito idiota. Servir é ver as pessoas. É reconhecer quando alguém está precisando de mais do que comida e bebida. Isso é papo de autoajuda barato. Não, isso é humanidade básica. Um murmúrio de aprovação percorreu parte da multidão. Algumas pessoas começaram a filmar abertamente agora, sem disfarce. A discussão estava viralizando em tempo real, mesmo antes de terminar. Hiroshi observava tudo com crescente horror. A situação estava escapando do controle, e era tudo culpa dele. Aquela garota bondosa que tentara ajudá-lo estava agora sendo humilhada publicamente, talvez prestes a perder o emprego, e ele não podia deixar isso acontecer. Ele deu um passo à frente, colocando-se ao lado de mim. Mariana, por favor, disse ele fazendo um esforço monumental para juntar as palavras certas em português. Por favor, não briga com ela. Ela fez coisa boa, muito boa. Eu estava muito triste. Ela ajudou. Só isso. Roberta finalmente olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem de meia idade com terno caríssimo, relógio que provavelmente valia mais que seu carro, e olhos vermelhos de tanto chorar. Viu alguém que claramente não era um convidado comum. Senhor, disse ela mudando instantaneamente o tom para algo mais profissional. Lamento muito se houve algum mal-entendido. Garanto que a funcionária será devidamente repreendida e... Não, disse Hiroshi, com uma firmeza que fez Roberta parar no meio da frase. No punishment, não punição. Ela procurou a palavra, olhou para Mariana desesperado. Salvou, sussurrou Mariana. A palavra é salvou. Sim, Hiroshi assentiu vigorosamente. Ela salvou. Salvou hoje. Salvou essa noite. Salvou-me. E então, para absoluta surpresa de todos, inclusive dele mesmo, Hiroshi continuou. Eu quero falar com o dono do hotel. Agora. Right now. Roberta empalideceu. Senhor,
Isso não é necessário. É sim necessário. Muito necessário. Onde está gerente? Um homem baixo e redondo de smoking avançou pela multidão. Era Roberto Mendes, gerente-geral do hotel, que tinha ouvido os últimos minutos da discussão e viera investigar. Eu sou o gerente, senhor. Roberto Mendes. Como posso ajudá-lo? Hiroshi respirou fundo e, reunindo todo o português que conhecia mais um pouco de inglês, começou a falar. E o que ele disse nos próximos 5 minutos mudaria tudo. Hiroshi puxou a carteira do bolso interno do paletó com movimentos deliberados. Não era uma carteira comum de couro. Era um porta-cartões ultra fino da Louis Vuitton, daqueles que só carregam o essencial. Dele, extraiu um cartão de visita de papel arroz japonês com letras em relevo dourado. Roberto Mendes pegou o cartão e seus olhos se arregalaram, progressivamente conforme lia. Sua expressão mudou de curiosidade profissional para choque absoluto em questão de segundos. Senhor, Tanaka, gaguejou ele. Hiroshi Tanaka, da Tanaka Holdings. Hiroshi apenas assentiu, cansado. Um burburinho percorreu a multidão. Alguns já estavam digitando furiosamente em seus celulares, procurando o nome. Os primeiros resultados começaram a aparecer. Hiroshi Tanaka, CEO e fundador da Tanaka Holdings, conglomerado de tecnologia avaliado em 8,2 bilhões de dólares, Forbes Japan 50, lista dos empresários mais influentes da Ásia. Meu Deus, sussurrou uma mulher perto dali. É um bilionário de verdade. Roberto Mendes estava suando frio agora, alternando o olhar entre o cartão, Hiroshi, Mariana e Roberta, como se não conseguisse processar todas as informações simultaneamente. Senhor Tanaka, eu não tinha ideia que o senhor estava em nossa festa. Se tivéssemos sabido, teríamos preparado uma recepção adequada. Não queria recepção, cortou. Hiroshi, queria paz. Quiet. Por isso não falei quem sou. Claro, completamente compreensível. Roberto esfregava as mãos nervosamente. E lamento profundamente se houve algum desconforto durante sua estadia conosco. Não houve desconforto, disse Hiroshi, olhando diretamente para Mariana. Houve gentileza, houve humanidade, houve... Procurou a palavra, então desistiu e disse em inglês. Grace, uma graça que eu não merecia, mas precisava. Mariana sentiu as bochechas corarem. Roberta parecia ter engolido um limão inteiro. Esta mulher, continuou Hiroshi apontando para Mariana, fez algo que ninguém fez em 10 anos. Ela me viu. Não viu bilhões de dólares ou título de CEO. Viu o homem triste, viu humano, e decidiu ajudar, sem querer nada em troca. Muito nobre da parte dela, certamente, começou Roberto diplomaticamente. Mas o protocolo estabelece que... Protocolo? Hiroshi deixou escapar algo que poderia ser uma risada, mas saiu mais como um suspiro cansado. Seu protocolo me deixaria sozinho chorando no canto, até eu ir embora. Protocolo não tem coração. Ela tem. O gerente não sabia como responder. Roberta permanecia em silêncio, processando o desastre que sua supervisão tinha se tornado. Em sua cabeça, já estava calculando as consequências profissionais de ter quase demitido uma funcionária na frente de um dos homens mais ricos da Ásia. Senhor Tanaka, tentou Roberto novamente, posso assegurar que a funcionária não será punida de forma alguma. Aliás, sua iniciativa será devidamente reconhecida e... Não quero ela reconhecida, interrompeu Hiroshi. Quero ela contratada. Silêncio absoluto. Mesmo os que fingiam não estar ouvindo pararam completamente. Contratada? Repetiu Roberto. Por mim, pela Tanaka Holdings. Como... Hiroshi franziu a testa, procurando o termo certo. Então pegou o celular, digitou algo no Google Tradutor e mostrou a tela. Assistente pessoal. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Ela certamente tinha ouvido errado. Tinha que ter ouvido errado. Desculpa, o senhor pode repetir? Pediu ela, a voz saindo estranha. Hiroshi virou-se para ela diretamente, ignorando todos os outros. Você me ajudou hoje, sem motivo, sem esperar nada. Seu português estava melhorando conforme falava, como se a emoção desbloqueasse palavras esquecidas. Eu preciso pessoas assim na minha vida. Pessoas que veem pessoas, não dinheiro. Você quer trabalhar comigo?
Eu sou garçonete, gaguejou Mariana. Não. Tenho faculdade completa, não falo japonês, não sei nada de tecnologia. Não preciso mais pessoas que sabem tecnologia, disse Hiroshi com um sorriso cansado. Tenho 1000 pessoas que sabem tecnologia. Preciso uma pessoa que sabe ver coração humano. Você sabe. Você provou hoje. Mas eu nem conheço o senhor. E eu não conheço você. Mas hoje, você me conheceu melhor que pessoas que trabalham comigo há 20 anos. Hiroshi fez uma pausa. Minha esposa sempre dizia, não escolhe pessoas pelo currículo, escolhe pelo coração. Você tem coração grande. Isso não se aprende em faculdade. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mariana agora. Era surreal demais. Impossível demais. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ela. Eu não sei o que dizer. Diz sim, respondeu Hiroshi simplesmente. Ou diz não, mas diz verdade. O que você sente? Mariana olhou ao redor. Para Roberta, que parecia estar tendo um aneurisma silencioso. Para Roberto, que tinha a expressão de quem assistia. Sua compreensão da realidade desmoronar. Para a multidão de desconhecidos com celulares erguidos, documentando cada segundo. Para Bruno, que estava no fundo do salão com lágrimas nos olhos e um sorriso enorme, fazendo gestos frenéticos de diz que sim, sua louca. E então olhou para Hiroshi, para aquele homem que apenas 30 minutos atrás estava afogado em uma década de luto, que agora estava de pé, oferecendo a ela não apenas um emprego, mas uma validação de que ser humano, simplesmente, ser bondoso, importava. A voz dela quebrou. Eu digo sim. Se o senhor realmente está falando sério, eu digo sim. O sorriso que se abriu no rosto de Hiroshi foi como o sol nascendo depois de uma longa noite. Então está decidido. Você começa quando? Amanhã? Mariana riu através das lágrimas, uma risada desacreditada e um pouco histérica. Amanhã é 1º de janeiro. E Ano Novo, vida nova. Não é isso que vocês brasileiros dizem? A multidão explodiu. Aplausos, gritos, assobios. Alguns choravam abertamente. Celulares capturavam tudo. Em questão de minutos, aquela história estaria nos trending topics do Twitter Brasil. Mas Hiroshi e Mariana mal percebiam o caos ao redor. Estavam presos em um momento que transcendia o extraordinário das circunstâncias. Um momento de conexão humana genuína, em um mundo que cada vez mais esquecia o significado disso. Roberto Mendes, percebendo que testemunhara algo que se tornaria lenda no circuito hoteleiro, rapidamente se recuperou. Senhor Tanaka, por favor, permita-me oferecer a melhor suíte do hotel para sua estadia, com todos os custos por nossa conta. É o mínimo que podemos fazer. Não preciso suíte, disse Hiroshi, pegando novamente a xícara de matcha, agora fria. Preciso só terminar meu chá em paz, mas obrigado. E com isso, ele se sentou novamente na poltrona de couro branco, no canto escuro, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mariana, ainda em choque, se sentou no chão ao lado dele, da mesma forma que fizera antes. A festa lentamente voltou ao normal. A música recomeçou. As pessoas voltaram a dançar, mas agora com uma energia diferente. Havia algo de mágico no ar, uma sensação de que haviam testemunhado algo raro e precioso. Roberta se afastou silenciosamente derrotada. Roberto Mendes vagou de volta para suas funções gerenciais, ainda processando. E Mariana e Hiroshi permaneceram ali, 2 estranhos que não eram mais estranhos, esperando a meia-noite chegar. Mas nenhum dos dois sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. Os minutos finais do ano escorriam como areia em ampulheta, cada segundo carregado de expectativa coletiva. O salão inteiro se movimentava em direção à varanda panorâmica, de onde teriam a melhor vista dos fogos de Copacabana. Garçons distribuíam taças de champanhe, casais se abraçavam. Grupos de amigos gritavam contagens regressivas antecipadas e riam. Hiroshi e Mariana permaneciam em seu canto, uma ilha de quietude em meio ao oceano de euforia. Forçada. Você realmente pretende me contratar? Perguntou Mariana de repente, quebrando o silêncio confortável. Ou foi só, você sabe, calor do momento? Hiroshi virou a cabeça para ela, sobrancelhas erguidas. Você acha que eu ofereceria emprego por calor do momento? Não sei.
Não conheço o senhor. Bom ponto. Ele tomou o último gole do matcha, agora completamente frio. Então, para você me conhecer, eu nunca digo coisas que não penso. Nunca faço promessas que não posso cumprir. E, definitivamente, nunca faço ofertas de trabalho por impulso. Eu construí empresa de 8 bilhões de dólares, sendo muito cuidadoso com quem deixo entrar na minha vida. Então por que eu? Insistiu Mariana. Sério, o senhor não sabe nada sobre mim. Posso ser péssima profissional. Posso ser irresponsável. Você pode ser tudo isso, concordou Hiroshi. Mas você também é alguém que viu estranhos sofrendo e decidiu fazer algo sobre isso. Em um mundo onde todos fingem não ver, você viu. Isso vale mais que qualquer diploma. Mariana mordeu o lábio, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar novamente. Meu pai sempre dizia isso, que eu me importava demais, que ia me machucar um dia, me importar tanto com todo mundo. E machucou? Às vezes. Ela olhou para as próprias mãos. Mas aí eu penso, qual é a alternativa? Parar de me importar? Virar uma dessas pessoas que só olham para o próprio umbigo? Balançou a cabeça. Não consigo, não sou assim. Sua esposa era assim? Arriscou Mariana. De se importar com todo mundo? O rosto de Hiroshi suavizou visivelmente a menção de Yuki. Muito, até demais. Ele sorriu com tristeza. Ela alimentava gatos de rua, doava metade do salário para orfanatos, chorava assistindo o noticiário. Eu sempre brincava que ela tinha sido monge budista em vida passada, porque tinha compaixão demais para uma pessoa só. Como ela se chamava? Yuki. Significa neve em japonês. É bonito. Ela era bonita. Hiroshi parou, corrigindo-se. Não, ela era bonita por fora, mas era linda por dentro. Grande diferença. Um sino começou a tocar em algum lugar do hotel. Faltavam 2 minutos para meia-noite. A multidão começou a gritar a contagem regressiva em português, inglês, francês, uma cacofonia de idiomas unidos pela mesma esperança ingênua de que o novo ano seria melhor que o anterior. Vamos ver os fogos? Perguntou Mariana. Hiroshi hesitou. Não via fogos de artifício havia 10 anos. Yuki adorava fogos. Sempre os assistiam, juntos da varanda de seu apartamento em Tóquio, nas raras celebrações que coincidiam com sua agenda apertada. Não sei se consigo, admitiu ele. Então não vamos, disse Mariana simplesmente. Podemos ficar aqui. Os fogos são lindos, mas não são obrigatórios. A simplicidade da resposta desarmou Hiroshi. Sem pressão, sem julgamento, apenas aceitação. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por não me obrigar a ser forte. Mariana sorriu. Ninguém deveria ter que ser forte o tempo todo. A gente não é feito de concreto. 10, 9, 8. A contagem regressiva alcançou seu crescendo. O salão inteiro vibrava em uníssono, uma centena de vozes gritando números em esperança coletiva. 7, 6, 5. Hiroshi fechou os olhos. Podia sentir Yuki ao seu lado, tão vividamente como se ela nunca tivesse partido. Podia ouvir a risada dela, aquele som de sino que costumava iluminar seus dias mais difíceis. 4, 3, 2. Mariana estendeu a mão, tocando levemente o braço dele, não dizendo nada, apenas estando ali, presente. 1. Feliz Ano Novo. O céu explodiu. Primeiro foram cascatas douradas, depois crisântemos vermelhos, seguidos por palmeiras prateadas que se abriam como guarda-chuvas luminosos. Copacabana se transformou em canvas de luz, cada explosão refletida no mar escuro, como promessas flutuantes. E Hiroshi abriu os olhos. Os fogos eram visíveis mesmo de seu canto escuro, filtrando através das janelas enormes, pintando o salão com cores efêmeras. Ele observou e, pela primeira vez em uma década, não sentiu apenas dor ao ver fogos de artifício. Sentiu algo mais, algo parecido com possibilidade. Feliz Ano Novo, disse Mariana suavemente. Feliz Ano Novo, repetiu Hiroshi. E então, espontaneamente, ele fez algo que não fazia havia anos. Riu, uma risada pequena, quebrada, enferrujada pelo desuso, mas era genuína. Mariana olhou para ele, surpresa e encantada. O que foi? Yuki, disse ele, ainda rindo suavemente.
Yuki sempre dizia que fogos de artifício, universo mostrando que até explosões podem ser belas. Eu nunca entendi o que ela queria dizer, mas agora acho que entendo. E o que ela queria dizer? Que coisas podem se quebrar, explodir, desintegrar, mas ainda assim criar algo bonito. Ele olhou para Mariana. Como meu coração quebrou hoje. Mas desse quebrar, veio você, veio essa conexão, veio mudança. Mariana sentiu um nó na garganta. O senhor é muito poeta para empresário. Minha esposa dizia isso também. Hiroshi sorriu com tristeza. Dizia que eu tinha a alma de artista presa em corpo de homem de negócios. Eles ficaram em silêncio por mais alguns minutos, assistindo os fogos se tornarem cada vez mais esparsos, até finalmente cessarem completamente. O céu voltou a ser escuro, mas algo havia mudado. O ar parecia mais leve, as possibilidades mais tangíveis. E agora? Perguntou Mariana. O que acontece agora? Hiroshi respirou fundo. Agora, você vai para casa. Dorme. Amanhã você vem ao hotel às 10 da manhã. Vamos. Sentar, conversar direito, sem festa, sem barulho. Vou te explicar o que eu preciso. Você vai me dizer se ainda quer trabalhar comigo. Justo? Justo, concordou Mariana. E Mariana? Sim? Traz mais matcha. Ele ergueu a xícara vazia com um sorriso pequeno. Acho que vou precisar aprender a beber de novo. E você faz bem. O sorriso que iluminou o rosto dela poderia competir com os fogos de artifício. Eu faço sim. Posso não ser mestre, mas faço com amor. E isso conta. Conta muito. Confirmou Hiroshi. Eles se levantaram juntos, dois estranhos que agora compartilhavam uma história que ninguém mais entenderia completamente. Na saída, Bruno correu para abraçar Mariana, pulando e gritando congratulações incoerentes. Outros colegas se juntaram, uma onda de felicidade genuína que aqueceu o coração dela. Hiroshi observou tudo de longe, e pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu invisível por escolha. Sentiu-se parte de algo, pequeno, humano, mas parte. E quando finalmente deixou a cobertura, descendo no elevador silencioso rumo ao saguão do hotel, Hiroshi Tanaka carregava consigo algo que não trouxera há uma década: esperança. Mariana acordou às 6 da manhã com o coração acelerado, certa de que tinha sonhado tudo. Mas quando pegou o celular e viu as 47 mensagens não lidas, 23 ligações perdidas e sua foto nos trending topics do Twitter, a realidade bateu como um trem desgovernado. Garçonete vira assistente de bilionário japonês após servir chá em festa, dizia a manchete do portal de notícias mais acessado do Rio. O vídeo do confronto com Roberta tinha mais de 2 milhões de visualizações. Os comentários eram uma mistura caótica de apoio. Chorei, que história linda. Ceticismo, aposto que é marketing. Teorias da conspiração, ela obviamente é amante dele. E ódio gratuito. Garçonete interesseira, só quis se dar bem. Mariana desligou o celular, respirou fundo 3 vezes, como a terapeuta que não podia pagar ensinara anos atrás, e decidiu: não. Ia deixar a internet estragar aquilo. Acontecera, era real. E ela tinha um compromisso às 10 da manhã. Levantou, tomou banho e abriu o guarda-roupa miserável de seu apartamento de 1 quarto em Madureira. Não tinha nada adequado para a reunião com o bilionário japonês. Suas melhores roupas eram os uniformes de garçonete e um vestido preto que usava em casamentos alheios. Após 20 minutos de crise existencial, decidiu pelo vestido preto, uma sandália rasteira bege que não machucava e um casaco de crochê que a avó fizera antes de morrer. Não era vogue, mas era honesto. Era ela. Às 9 da manhã já estava no metrô rumo a Copacabana, segurando uma sacola de papel com o bule de matcha que Bruno, bendito Bruno, tinha conseguido pegar emprestado permanentemente da cozinha do hotel. Quando chegou ao saguão do hotel, às 9h40, Roberto Mendes a esperava pessoalmente. Senhorita Mariana, cumprimentou ele com entusiasmo exagerado. Que alegria vê-la novamente. O Sr. Tanaka a espera, na suíte presidencial. Permita-me escoltá-la. Escoltá-la. Como se ela fosse realeza e não a mesma pessoa que ele tinha visto servindo canapés 12 horas atrás. A suíte presidencial no 23º andar era maior que o apartamento inteiro de Mariana.
Piso de mármore e decoração minimalista, vista de 180 graus para o mar. E ali, sentado em um sofá branco perto da janela, estava Hiroshi Tanaka, trajando roupas casuais, calça de linho bege e camisa polo branca, e lendo algo em um tablet. Ele ergueu os olhos quando ela entrou e sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você veio. Claro que vim, respondeu Mariana, tentando não parecer tão nervosa quanto se sentia. Prometi. Muitas pessoas prometem muitas coisas, poucas cumprem. Hiroshi fez um gesto para a poltrona à frente dele. Senta, por favor. Quer café? Suco? Água? Um copo d'água seria ótimo. Ele serviu pessoalmente, o que deixou Mariana ainda mais desconfortável. Bilionários não deveriam servir água. Para garçonetes, mas ele fez questão, colocando o copo na mesinha de centro, com um guardanapo embaixo. Então, começou Hiroshi, voltando a se sentar. Dormiu bem? Não, admitiu Mariana com uma risada nervosa. Fiquei acordada até às 4 da manhã, lendo comentários na internet sobre mim. Não recomendo. Sim, internet pode ser cruel. Hiroshi fez uma pausa. Vi algumas coisas, fofocas, especulações ridículas. Espero que não acredite nessas bobagens. Não acredito, mas não vou. Mentir dói um pouco, tipo, não conheço essas pessoas, e elas já decidiram quem eu sou. Welcome to my world, disse Hiroshi em inglês, então traduziu. Bem-vinda ao meu mundo. Acontece comigo desde que a empresa cresceu. Agora tudo o que faço é analisado, julgado, deturpado. É preço da visibilidade. Não sei se quero ser visível, confessou Mariana. Boa notícia. Não vai ser. Não se eu puder evitar. Hiroshi se inclinou para a frente. Escuta, sobre esse trabalho. Preciso que você entenda algumas coisas antes de decidir se realmente quer. Tá. Primeiro, não é trabalho fácil. Vou precisar que você viaje comigo. Muito. Japão, Estados Unidos, Europa, onde quer que negócios me levem. Vai ficar longe de casa, de família, de amigos. Não tenho muita família, disse Mariana. Mãe morreu quando eu era criança. Pai morreu 3 anos atrás. Sou filha única. Tenho amigos, claro, mas nada que me prenda muito aqui. Hiroshi assentiu, absorvendo a informação. Segundo, o trabalho não é amoroso. Não vai ser passear pelo mundo fazendo turismo. Vai ser acordar cedo, dormir tarde, lidar com fuso horário, organizar agenda complicada, às vezes me aturar quando eu estiver de mau humor ou estressado. Trabalhei 10 anos em eventos, já vi gente estressada, não me assusta. Terceiro e mais importante, Hiroshi fez uma pausa significativa. Eu preciso que você seja honesta comigo. Sempre, sem medo. Se você acha que estou errando, diz. Se você acha que preciso de ajuda, diz. Se você acha que estou me afundando em trabalho para não sentir dor, você precisa dizer, entende? Mariana piscou, processando. O senhor quer uma assistente ou uma terapeuta? Quero alguém que me mantenha humano, respondeu Hiroshi simplesmente. Tenho 50 funcionários que me dizem sim para tudo. Tenho advogados, contadores, vice-presidentes, mas ninguém me pergunta se estou bem. Ninguém me faz parar e beber chá. Você fez. Preciso disso na minha vida. Mariana sentiu as lágrimas picarem nos olhos novamente. Diabos, ela precisava parar de chorar tanto. Isso é muita responsabilidade para botar em cima de uma garçonete que o senhor conheceu ontem. Sim, é. Hiroshi não negou. E é por isso que estou te dando chance de recusar. Não vou ficar bravo, não vou te julgar. É decisão grande, assustadora. Você tem todo o direito de dizer não. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para aquele homem que, em menos de 24 horas, tinha virado sua vida de cabeça para baixo. Posso perguntar uma coisa? Claro. Porque eu? Sério. O senhor deve conhecer dezenas, centenas de pessoas qualificadas. Por que uma garçonete brasileira sem diploma que mal fala inglês? Hiroshi se recostou no sofá, considerando a pergunta cuidadosamente. Por que você me lembrou ela? Sua voz ficou mais suave. Yuki, a maneira como você me olhou, como você não teve medo da minha tristeza, como você simplesmente agiu, sem calcular, sem esperar recompensa. Foi puro, verdadeiro. E eu passei 10 anos rodeado de pessoas calculistas. Estou cansado disso.
Mas o senhor não pode contratar pessoas só porque elas lembram sua esposa, argumentou Mariana gentilmente. Isso não é saudável. Tem razão. Hiroshi sorriu com tristeza. Viu? Já está fazendo o trabalho. Já está sendo honesta, mesmo sabendo que posso não gostar de ouvir. Desculpa. Não se desculpa. É exatamente isso que preciso. Ele se levantou, caminhando até a janela. Olha, talvez eu esteja cometendo um erro. Talvez isso seja loucura. Mas ontem à noite, pela primeira vez em 10 anos, senti que ainda tinha propósito, que ainda podia sentir conexão humana real. E se existe uma chance, mesmo pequena, de não voltar a ser aquele homem invisível na poltrona, eu preciso tentar. Mariana se juntou a ele na janela. Lá embaixo, Copacabana fervilhava de turistas e cariocas, aproveitando o primeiro dia do ano. O mar brilhava sob o sol impiedoso de verão. E quanto a você? Perguntou. Hiroshi, o que você quer? De verdade? Mariana pensou. O que ela queria? Tinha 30 anos quase. Sem diploma, sem carreira, sem economia. Passara a última década sobrevivendo, não vivendo. Trabalhava em festas dos outros enquanto não tinha festa própria. Quero importar, disse ela finalmente. Quero que minha vida signifique alguma coisa. Não quero olhar para trás daqui a 10 anos e ver só contas pagas e turnos cumpridos. Quero sentir que fiz diferença, mesmo que pequena. Então aceita? Insistiu Hiroshi. Mariana virou-se para ele e pela primeira vez desde que entrara na suíte, sorriu com plena certeza. Aceito. Com uma condição. Qual? A gente toma matcha juntos toda manhã. Não importa onde estejamos, não importa quão corrida seja a agenda. 7 da manhã, ritual do chá. Você, eu e memória da Yuki. Isso me mantém humana. E mantém você também. Hiroshi estendeu a mão. Mariana a apertou. E naquele aperto de mão, selado na suíte presidencial de um hotel de Copacabana, começou uma parceria que mudaria ambas as vidas de formas que nenhum dos dois poderia prever. Os 5 dias seguintes foram um redemoinho. Mariana precisava tirar passaporte, nunca tinha saído do Brasil, conseguir visto para o Japão, processo acelerado graças aos contatos de Hiroshi, comprar roupas adequadas para reuniões corporativas. Uma personal shopper contratada por ele a arrastou por lojas de Ipanema que ela só conhecia por fora e aprender o básico de etiqueta japonesa, não apertar mão muito forte, fazer reverências leves, nunca espetar pauzinhos na comida verticalmente. Bruno a ajudou com tudo, funcionando como assistente não oficial. Ele estava tão empolgado quanto ela, talvez mais. Cara, você tá indo pro Japão! Ele gritava pela 10ª vez, espalhando guias turísticos pela mesa da cozinha minúscula de Mariana. Pro Japão, você precisa ir em Kyoto, precisa comer ramen de verdade, precisa... Bruno, eu não vou turistar, lembrou Mariana rindo. Vou trabalhar. Mas vai ter umas horas livres, insistiu ele. Promete que vai tirar pelo menos uma foto no Templo Dourado para mim. Prometo. Hiroshi, enquanto isso, lidava com sua própria avalanche de responsabilidades. Tinha voado para São Paulo para reuniões urgentes, mas fazia questão de ligar para Mariana toda noite. Conseguiu o visto? Perguntava ele, a voz cansada, mas interessada. Sim, chega depois de amanhã. Ótimo. E as roupas? A personal shopper me fez comprar 7 conjuntos que custaram mais que meu aluguel de 1 ano. Me sinto culpada. Não se sinta. É investimento. Você vai representar minha empresa. Precisa parecer parte dela. Ainda me sinto meio... falsa. Tipo, não sou essa pessoa de roupa cara e salto alto. Não precisa ser. Seja você mesma. Apenas mais... apresentável. Hiroshi parou. Desculpa, isso soou horrível. Mariana riu. Um pouco, mas entendi o que quis dizer. Houve uma pausa confortável na linha. Mariana? Sim? Obrigado. Por aceitar. Obrigado por me dar a chance. Quando finalmente chegou o dia da viagem, Mariana estava simultaneamente aterrorizada e eufórica. Bruno a levou ao aeroporto às 5 da manhã, carregando sua mala nova, também comprada por Hiroshi, e falando sem parar. Lembra, não aceita comida de estranho no avião. Não assina nada sem ler. Se algum japonês engraçadinho tentar dar em cima de você, manda ele procurar serviço. E liga assim que chegar.
Vou ligar. Prometo. E come todo o chocolate japonês que encontrar. Dizem que é o melhor do mundo. Bruno, e tira fotos. Vou tirar. Eles se abraçaram apertado e Mariana percebeu que Bruno estava chorando. Vai dar tudo certo, sussurrou ela. Eu volto. Não é para sempre. Eu sei. Mas você está crescendo, sabe? Está vivendo. E isso é lindo de ver. Quando passou pela segurança e acenou uma última vez, Mariana sentiu um aperto no peito. Estava deixando para trás a única vida que conhecera, entrando em território completamente desconhecido, com um homem que conhecera há uma semana. Era loucura absoluta, mas era a melhor loucura que já cometera. Hiroshi a esperava no portão de embarque, também com mala de mão, lendo algo no tablet. Quando a viu, guardou o aparelho e sorriu. Pronta? Acho que não, admitiu Mariana. Mas vamos assim mesmo. Essa é a atitude certa. O voo para Tóquio era de 24 horas, com escala em Los Angeles. Hiroshi tinha comprado passagens de primeira classe. Não é luxo, é necessidade. Você precisa chegar, descansada. E Mariana nunca se sentira tão deslocada quanto ao se acomodar naquele assento que virava cama, com cobertor de cachemire e menu de 5 pratos. Isso é insano, murmurou ela, olhando ao redor. Hiroshi, já acomodado ao lado, encolheu os ombros. Você se acostuma, infelizmente. Como assim, infelizmente? Porque quando você se acostuma com conforto, esquece como é viver sem ele. E aí perde empatia, perde conexão com realidade. Ele olhou para ela. Promete uma coisa? O quê? Se você me ver perdendo essa conexão, me lembra. Me traz de volta, como fez aquela noite. Prometo. Durante o voo, Hiroshi trabalhou intermitentemente, respondendo e-mails, revisando contratos, mas a cada hora parava e conversavam. Sobre tudo e nada. Sobre a infância dela em Madureira, sobre a dele em Osaka, sobre os pais que perderam, sobre sonhos que tiveram e desistiram. Eu queria ser professora, confessou Mariana, de literatura. Adorava ler, mas meu pai ficou doente no meu último ano de faculdade e eu tive que largar para trabalhar. Nunca voltei. Pode voltar, disse Hiroshi. Nunca é tarde. Tenho quase 30 anos. E eu tenho 58 e ainda estou aprendendo. Idade é desculpa ruim. Mariana sorriu. E você? Tem algum sonho que nunca realizou? Hiroshi ficou pensativo por um longo momento. Queria ter tido filhos, Yuki e eu tentamos. Mas ela tinha problemas médicos. Não conseguimos. E depois veio o câncer e parou, engolindo em seco. Nunca mais. Pense em família. Ainda pode, você é novo ainda. 58 não é exatamente novo, mas também não é velho demais. Mariana segurou a mão dele impulsivamente. Não fecha essa porta. Talvez um dia você encontre alguém, ou adote, ou sei lá, mas não feche. Hiroshi olhou para a mão dela sobre a sua e sentiu algo se mover no peito. Não era atração romântica, era algo mais profundo, um reconhecimento, uma certeza de que aquela pessoa, aquela garçonete que conhecera chorando, sozinho em uma festa, era exatamente quem precisava ao seu lado. Obrigado, disse ele suavemente. Pelo quê? Por não desistir de mim antes mesmo de começar. O resto do voo passou em um borrão de filmes, conversas intermitentes e tentativas frustradas de dormir. Quando finalmente aterrissaram em Tóquio 24 horas depois, Mariana estava exausta, deslumbrada e completamente fora de órbita. O aeroporto de Narita era um formigueiro organizado de eficiência japonesa. Placas em caracteres que ela não conseguia ler. Anúncios de produtos que não conhecia. Pessoas se movendo em sincronia perfeita, como balé silencioso. Bem-vinda ao Japão, disse Hiroshi, observando o fascínio no rosto dela. Sua vida mudou oficialmente. E ele estava certo. Mas nem ele sabia o quanto. O apartamento de Hiroshi em Tóquio ficava no bairro de Roppongi Hills, um dos endereços mais caros da cidade. 28º andar de um arranha-céu todo vidro e aço, com vista para a Tokyo Tower de um lado e o Mount Fuji do outro, em dias claros que eram raros. Mariana tinha seu próprio quarto no apartamento. Você vai precisar de espaço seu, Hiroshi insistira, decorado minimalista como o resto da casa. Futon no chão,
guarda-roupa embutido, uma mesinha baixa para trabalhar ou comer. Janela panorâmica com vista para a cidade que nunca dormia. Ela desabou na cama e dormiu 14 horas seguidas. Quando acordou, desorientada e faminta, encontrou Hiroshi na cozinha preparando o café da manhã. Ele trajava kimono, casual, e mexia ovos com pauzinhos em uma frigideira pequena. "Bom dia", cumprimentou ele. "Ou boa tarde, são 3 da tarde aqui." "Ai meu Deus, dormi demais. Jet lag. É normal. Senta. Vou te fazer tamagoyaki." O quê?" "Omelete japonês. Diferente do brasileiro, mas bom." Ele serviu em um prato pequeno, junto com arroz branco, misoshiro e peixe grelhado. Café da manhã tradicional. Mariana comeu em silêncio, processando. Ali estava ela, sentada na cozinha de um apartamento em Tóquio, comendo omelete doce preparado por um bilionário japonês. Se contasse essa história para alguém um mês atrás, ririam na cara dela. "Hoje vou te mostrar o escritório", disse Hiroshi. "Apresentar equipe, explicar a estrutura da empresa. Vai ser muita informação." "Entendido. Posso tomar banho e me trocar?" "Claro." "E Mariana?" "Sim." "Trouxe o matcha?" Ela sorriu. "Trouxe. Amanhã de manhã, 7 horas, nosso ritual começa." O escritório da Tanaka Holdings ocupava 7 andares de um prédio no distrito de Shibuya. Paredes de vidro, estações de trabalho abertas, tecnologia de ponta por todos os lados. E silêncio. Um silêncio quase religioso, quebrado apenas pelo som de digitação e conversas sussurradas. Quando Hiroshi entrou com Mariana, todas as cabeças se viraram. Reverências educadas, cumprimentos respeitosos e olhares intensamente curiosos para a brasileira ao lado do CEO. "Pessoal", anunciou Hiroshi em japonês. Mariana entendeu pela entonação. "Essa é Mariana Alves, minha nova assistente pessoal. Ela é do Brasil e ainda está aprendendo japonês. Então, por favor, sejam pacientes e falem inglês quando necessário. Mais reverências. Mais yoroshiku onegai shimasu", que Mariana tentou repetir, massacrando a pronúncia. Uma mulher de seus 30 e poucos anos se aproximou. Tinha cabelo curto, preto brilhante, tailleur cinza impecável e a expressão de quem avaliava e julgava em 2 segundos. "Tanaka-san", cumprimentou ela formalmente. "Bem-vindo de volta." Então virou-se para Mariana. "I'm Keiko Yamada, VP de Operações. Welcome to Tanaka Holdings." "Obrigada", respondeu Mariana, tentando soar profissional. "Happy to be here." Keiko estudou-a por um momento, então sorriu. Mas era um sorriso de gelo. "Mariana-san will need a workspace, Tanaka-san. Should I arrange something near your office?" "Yes, please. Right next to mine." Hiroshi parecia alheio à atenção. "She'll need access to my calendar, my files, and all correspondence." Keiko piscou, claramente surpresa. "All correspondence? That's quite a lot of trust for someone so new." "I know what I'm doing, Yamada-san." "Of course." Keiko fez outra reverência pequena. "I'll make the arrangements." Quando ela se afastou, Mariana sussurrou. "Ela não gostou de mim." "Keiko não gosta de ninguém", respondeu Hiroshi em voz baixa. "Mas é ótima no que faz. Não leva para o pessoal." Mas Mariana já sabia que seria complicado. Ela era a estranha, a forasteira, a brasileira sem qualificações que de alguma forma tinha conquistado a confiança do CEO em uma semana. Claro que haveria ressentimento. Os próximos dias foram intensos. Mariana aprendia o sistema da empresa, memorizava nomes, tantos nomes japoneses que embaralhavam em sua cabeça. Tentava entender a cultura corporativa radicalmente diferente do Brasil. Ninguém levantava a voz. Ninguém discordava abertamente. Tudo era camadas de polidez e hierarquia. E Mariana, acostumada com a informalidade brasileira, estava constantemente cometendo gafes. "Desculpa ter chamado você de Hiroshi na frente da equipe", desculpou-se ela na terceira noite. "Deveria ter dito Tanaka-san." "Não tem problema." Mas ele parecia cansado. "Mas sim, na frente dos outros, use Tanaka-san. É esperado." "É tão diferente daqui", confessou Mariana. "Tudo é tão formal, tão rígido. As pessoas mal se olham nos olhos. É hierarquia, respeito, tradição." Hiroshi serviu chá para ambos. "Leva tempo para entender, mas você vai pegar o jeito."
E se eu não conseguir? A voz dela saiu pequena. E se eu só fizer papel de idiota e você perceber que cometeu um erro me trazendo? Hiroshi colocou a xícara na mesa e olhou-a nos olhos. Mariana, ouça com atenção. Você nunca vai ser japonesa. Nunca vai entender completamente todas as nuances culturais. E tudo bem, não precisa. Eu não te trouxe aqui para ser mais uma funcionária japonesa obediente. Te trouxe para ser você, para me lembrar que existe outro jeito de viver. Você entende? Acho que sim. Então para de tentar se encaixar perfeitamente. Você já se encaixa, do seu próprio jeito. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, Mariana preparou o matcha. O ritual lento de aquecer a água, peneirar o pó verde, bater com o shazen até formar a espuma perfeita. Hiroshi assistia em silêncio, e quando ela serviu, ele bebeu com os olhos fechados. Como Yuki fazia, disse ele suavemente. Espero que num bom sentido, no melhor sentido possível. E naqueles 15 minutos matinais, com Tóquio despertando lá fora e o vapor do chá subindo entre eles, Mariana sentiu que talvez, só talvez, conseguisse fazer aquilo funcionar. Mas desafios maiores estavam vindo. E ela não tinha ideia do quão testada seria. A primeira crise veio na forma de uma reunião de investidores 3 semanas depois da chegada de Mariana. Hiroshi estava tenso desde o café da manhã, mexendo o matcha distraidamente e respondendo e-mails no celular entre goles. Vai ser reunião difícil, avisou ele. Investidores americanos querem que eu abra mão de controle de parte da empresa em troca de expansão mais rápida. Eu não quero. Por que não? Porque deixa de ser minha empresa. Passa a ser deles. Eles vão querer lucro rápido, cortes de pessoal, decisões que não concordo. Ele suspirou. Mas o argumento deles é forte. E talvez eu esteja sendo velho e teimoso. Ou talvez você esteja protegendo o que construiu, rebateu Mariana. Não tem nada de errado nisso. Yuki diria a mesma coisa. Ele sorriu com tristeza. Ela sempre me apoiava, mesmo quando eu estava errado. A reunião aconteceu na sala de conferências principal, toda vidro e vista panorâmica. Mariana ficou no canto, como instruída, apenas observando e tomando notas. Os investidores eram 3 americanos de paletó caro e confiança em excesso. Richard Coleman, CEO de fundo de investimentos, Sarah Chen, CFO, e Marcus Webb, advogado. A discussão começou educada, mas rapidamente escalou. Hiroshi, você está deixando emoção contaminar negócios, disse Richard, usando o primeiro nome propositalmente sem honorífico. A Tanaka Holdings tem potencial para triplicar de valor nos próximos 5 anos, mas você precisa de capital, e nós oferecemos, mas com condições. Condições que incluem eu abrir mão de 40% da empresa. Rebateu Hiroshi calmamente. E poder de veto em decisões estratégicas. É o preço de crescimento acelerado. É o preço de eu perder minha própria empresa. Sarah se inclinou para a frente. Hiroshi, com todo respeito, você está ficando mais velho. Não tem herdeiros. Não tem sucessor claro. Eventualmente vai precisar de transição de poder. Por que não agora, quando ainda pode moldar o futuro? O maxilar de Hiroshi se apertou visivelmente. Mariana, do canto, sentiu o sangue ferver. A condescendência na voz daquela mulher era insuportável. Tenho 58 anos, não 80, disse Hiroshi friamente. E questões de sucessão são assunto meu. Mas afetam investors, insistiu Marcos. Se você morrer amanhã, a empresa entra em crise. Nós precisamos de garantias. Se eu morrer amanhã, vocês terão suas garantias no contrato. Mas enquanto eu estiver vivo e competente, decisões são minhas. Richard bateu a mão na mesa, frustradamente. Você está sendo impossível. Não, estou sendo cuidadoso com o que construí. Hiroshi se levantou. Esta reunião acabou. Vou revisar sua proposta e retorno com resposta em 1 semana. Hiroshi, espera. Mas ele já estava saindo, com Mariana o seguindo. No corredor, ela viu suas mãos tremendo, ligeiramente. Raiva ou medo, não sabia. Você tá bem? Perguntou ela suavemente. Não. A voz dele saiu áspera. Não estou. Eles têm razão. Sobre sucessão. Sobre futuro. E eu não tenho resposta. Então a gente encontra a resposta. Juntos. Ele olhou para ela e pela primeira vez desde que se conheceram,
Mariana viu vulnerabilidade total naqueles olhos. E se eu estragar tudo? E se eu tomar decisão errada e destruir o que Yuki e eu construímos? Esta empresa era nosso bebê, nosso legado. Eu não posso. A voz dele quebrou. Mariana fez algo que sabia que não deveria. Abraçou-o. Ali, no corredor corporativo estéril da Tanaka Holdings, ela abraçou seu chefe bilionário como abraçaria qualquer amigo em sofrimento. Você não vai estragar nada, disse ela firmemente, porque você não está sozinho mais, me tem. Tem Keiko, tem toda essa gente competente que você contratou. A gente vai descobrir juntos. Hiroshi correspondeu ao abraço, segurando-se naquela garçonete brasileira como se ela fosse boia salva-vidas em mar revolto. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por estar aqui. Eles se separaram quando ouviram passos. Era Keiko, expressão indecifravelmente neutra como sempre. Tanaka-san, os investidores estão esperando sua resposta oficial. O que devo dizer? Hiroshi se recompôs alisando o paletó. Diga que vou analisar e retorno. Não seremos pressionados. Keiko assentiu, mas antes de se virar, seus olhos pousaram em Mariana. E pela primeira vez, havia algo que não era frieza completa. Talvez fosse curiosidade, respeito relutante. Mariana-san. Keiko fez uma pequena reverência. Bem manejado. A situação. E então ela se foi, deixando Mariana piscando em surpresa. Acho que você acabou de ganhar pontos com a Keiko, comentou Hiroshi, permitindo-se um sorriso pequeno. É um começo. Eles voltaram ao escritório e passaram o resto do dia revisando a proposta dos investidores. Era complexa, cheia de jargão legal que Mariana não entendia, mas ela fazia perguntas. E Hiroshi, forçado a explicar tudo em termos simples, começou a ver as falhas na lógica deles. Eles querem poder de veto sobre contratações C-level, notou ele. Isso significa que não posso escolher meu próprio VP sem aprovação deles. Isso parece horrível. Hiroshi marcou a seção em vermelho. E aqui, cláusula de não competição. Se eu sair da empresa, não posso trabalhar em tecnologia por 5 anos. Mas é sua área. Como eles podem fazer isso? Podem porque têm poder e dinheiro. Ele jogou a caneta na mesa, frustrado. Mas também podem ir procurar outro idiota para controlar. Não vou ser eu. Então vai recusar? Hiroshi ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a cidade iluminada. Vou contra-ofertar. Aceito 20%, não 40%. Mantém controle majoritário, sem veto sobre decisões operacionais e cláusula de não competição reduzida para 2 anos. Se aceitarem, negócio. Se não, ele deu de ombros. A empresa sobreviveu sem eles até agora. Mariana sorriu. Yuki se orgulharia. Ele olhou para ela surpreso. Você acha? Tenho certeza. E naquele momento, Hiroshi Tanaka soube que tinha tomado a decisão certa em contratar Mariana Alves. Não porque ela entendia de negócios ou finanças corporativas, mas porque ela entendia dele. E às vezes isso valia mais que qualquer MBA. 2 semanas depois, Hiroshi surpreendeu Mariana com um anúncio no café da manhã. Vamos para Kyoto no fim de semana. Kyoto? Para quê? Para você conhecer. E para eu voltar. Faz 10 anos que não vou. Yuki cresceu lá. É onde ela está enterrada. O ar ficou pesado com a revelação. Mariana colocou a xícara de matcha suavemente na mesa. Você tem certeza? Parece intenso. É intenso. Hiroshi não negou. Mas preciso fazer. E quero você comigo. Se você aceitar. Claro que aceito. Não havia hesitação na voz dela. Kyoto, em abril, era outro mundo. Cerejeiras em flor criavam dosséis cor-de-rosa sobre ruas antigas. Templos de madeira centenária exalavam história. Geishas apressadas atravessavam pontes arqueadas sobre rios tranquilos. Era o Japão dos cartões postais, mas também o Japão da alma. Hiroshi tinha reservado um ryokan tradicional, uma pousada japonesa com quartos de tatame, fontes termais e jantares kaiseki de múltiplos pratos. Mariana nunca tinha visto algo tão bonito e sereno. É mágico aqui, sussurrou ela, observando o jardim zen pela janela. Yuki sempre dizia que Kyoto guardava a alma do Japão, disse Hiroshi, ajoelhado no tatame, trajando yukata fornecida pelo ryokan. Que Tóquio era o cérebro, mas Kyoto era o coração.
Ela tinha razão. No dia seguinte, foram ao cemitério. Era pequeno, arrumado, cercado por cerejeiras que deixavam pétalas caírem como neve rosa sobre as lápides de pedra. Hiroshi caminhou lentamente até uma no canto, simples mas elegante, com caracteres japoneses gravados. Yuki Tanaka, 1972-2015. Ela trouxe luz. Hiroshi se ajoelhou na frente da lápide, colocando um buquê de flores brancas no suporte de pedra. Suas mãos tremiam. Mariana ficou atrás, respeitando o momento, mas perto o suficiente para apoiá-lo se necessário. Oi, Yuki-chan, começou Hiroshi em japonês. Então mudou para português, como se quisesse que Mariana entendesse. Faz tempo, desculpa, eu não conseguia vir. Era doloroso demais. O vento fez as cerejeiras sussurrarem. Uma pétala pousou no ombro de Hiroshi. Mas trouxe alguém comigo hoje. Ele fez um gesto para Mariana. Ela se chama Mariana. É do Brasil. E ela me salvou, do jeito que você sempre fazia. Mariana sentiu as lágrimas caírem, silenciosas. Ela faz matcha como você. Não exatamente igual, mas próximo. E me faz lembrar que ainda estou vivo, que ainda posso sentir, que ainda posso ter propósito. A voz dele quebrou. Você se orgulharia dela? Eu sei que sim. Hiroshi ficou em silêncio por um longo tempo, apenas sentado ali, uma mão na lápide, como se pudesse sentir a presença dela através da pedra fria. Eu ainda amo você, finalmente. Sempre vou amar. Mas acho que finalmente está na hora de parar de apenas sobreviver. Tá na hora de viver de novo, como você me pediu, naquele último dia. Ele se levantou lentamente, fez uma reverência profunda para a lápide, e então virou-se para Mariana. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles, algo mais leve. Obrigado por vir comigo. Sempre, respondeu Mariana, abraçando-o brevemente. Eles caminharam pelo cemitério em silêncio, depois pela cidade antiga. Visitaram o Templo Dourado, refletindo no lago como promessa brilhante. Comeram ramen em um restaurante minúsculo onde cabiam apenas 8 pessoas. Assistiram o pôr do sol tingir de dourado o rio Kamogawa. E pela primeira vez em 10 anos, Hiroshi se permitiu sentir que estava exatamente onde precisava estar. Nem fugindo do passado, nem preso nele, mas honrando-o enquanto caminhava em direção ao futuro. Naquela noite no ryokan, Mariana preparou matcha usando o kit tradicional da pousada. Eles beberam em silêncio, sentados lado a lado no tatame, ouvindo os sons noturnos de Kyoto. Mariana, disse Hiroshi de repente. Sim, você transformou minha vida. Você sabe disso, né? Você transformou a minha também. Não é só trabalho mais. Ele hesitou. Você é família. A família que achei que nunca mais teria. Mariana sentiu um nó na garganta. Você também é família para mim. A melhor que eu poderia pedir. Eles brindaram com as xícaras de chá, selando aquela verdade. E naquela pequena pousada em Kyoto, cercados pela história e pétalas de cerejeira, 2 estranhos que se tornaram família encontraram paz. Mas a vida, como sempre, tinha mais reviravoltas reservadas. A ligação veio na terça-feira de manhã, 3 meses depois da viagem a Kyoto. Mariana estava revisando a agenda de Hiroshi quando o celular dele tocou. Número brasileiro. Estranho. Hiroshi atendeu em inglês. Então sua expressão mudou drasticamente. Alternava entre choque, descrença e algo que Mariana não conseguia identificar. Quando desligou, 5 minutos depois, estava pálido. O que foi? Perguntou ela, alarmada. Era... Ele parou, processando. Era um advogado de São Paulo, representando a irmã de Yuki. A irmã dela? Eu não sabia que ela tinha irmã. Tinha. Hiroshi se sentou pesadamente. Akemi. Elas eram distantes. Não se falavam há anos. Diferenças de personalidade, família complicada. Eu só a conheci 2 vezes. E o que ela quer? Hiroshi olhou para Mariana com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Era medo misturado com esperança. Descrença misturada com desejo impossível. Ela tem uma filha, 15 anos. E... Ele engoliu em seco. Está doente. Muito doente. Leucemia. Precisa de transplante de medula urgente. E não tem doadores compatíveis na família imediata. O coração de Mariana disparou. E você?
Eles querem testar se sou compatível. Como cunhado de sangue. Aparentemente, há uma pequena chance. Meu Deus! Mas tem... Mas... Hiroshi esfregou o rosto. Akemi está falida. Não tem como pagar tratamento. E pedir ajuda para mim, o homem que a irmã dela amou, mas que ela sempre desprezou. Deve estar custando o orgulho dela. Mariana se aproximou, se ajoelhando ao lado da cadeira dele. O que você quer fazer? Não sei. A voz dele estava quebradiça. É a sobrinha de Yuki. Sangue dela. A única família que Yuki tem, ainda viva. Como posso não ajudar? Mas tenho medo. Ele olhou para ela com olhos assustados. E se eu testar e não for compatível? E se eu criar esperança e ela morrer? E se eu me apegar e perder de novo? Mariana segurou as mãos frias dele. Hiroshi, respira. Devagar. Ele obedeceu, inspirando tremulamente. Você tem medo de se apegar, disse Mariana gentilmente. Porque já perdeu demais. Eu entendo. Mas você já pensou que essa pode ser a chance de honrar Yuki de um jeito que nenhum dinheiro ou sucesso poderia? Ela ficaria furiosa se eu não ajudasse, admitiu. Hiroshi com um sorriso fraco. Mesmo a sobrinha sendo filha da Akemi. Então você já sabe a resposta. Hiroshi ficou em silêncio por um longo momento. Vem comigo? Para São Paulo? Não consigo fazer isso sozinho. Claro, sempre. 2 dias depois, estavam em São Paulo. O hospital era particular, mas modesto. Akemi os esperava no corredor do quarto da filha. Tinha 40 e poucos anos, cabelo grisalho, olheiras profundas e a mesma estrutura óssea delicada de Yuki. Tanaka-san, cumprimentou. Ela formalmente fazendo uma reverência rígida. Akemi-san, Hiroshi retribuiu. Quanto tempo? Muito tempo. Ela olhou para Mariana, curiosa. Sua assistente? Minha família, corrigiu Hiroshi, colocando a mão no ombro de Mariana. Algo brilhou nos olhos de Akemi. Surpresa? Aprovação? Yuki teria gostado disso. Foi tudo o que ela disse. O quarto era pequeno, mas limpo. E na cama, conectada a tubos e monitores, estava Aiko. 15 anos, careca da quimioterapia, magra demais, mas com olhos grandes e vivos. Olhos que lembravam Yuki de uma forma que fez Hiroshi parar na entrada, sem ar. Oi, disse a garota em japonês, sorrindo fracamente. Você é meu tio Hiroshi? Sou. A voz dele saiu rouca. Oi, Aiko-chan. Mamãe disse que você é muito rico e muito ocupado. Disse que talvez você não viesse. Sempre viria. Hiroshi se aproximou da cama. Sua mãe está errada sobre algumas coisas. Aiko riu levemente e depois tossiu. Akemi correu para ajustar os travesseiros. Vai ficar tudo bem, meu amor, descansa. Hiroshi passou 1 hora com Aiko conversando sobre tudo e nada. Sobre escola, que ela não frequentava há meses, sobre amigos, que visitavam menos agora, sobre sonhos, que ela tinha medo de ter. E a cada minuto, Hiroshi via mais de Yuki naquela garota. A gentileza, a curiosidade, a força disfarçada de fragilidade. Os testes de compatibilidade foram feitos naquela tarde. Levaria 3 dias para os resultados. 3 dias de ansiedade torturante. Mariana ficou com Hiroshi, em São Paulo, no hotel, enquanto esperavam. Ele mal dormia, mal comia. Apenas ficava sentado olhando pela janela, processando a enormidade do que estava acontecendo. E se eu não for compatível? Perguntava ele pela 10ª vez. Aí você vai pagar o melhor tratamento alternativo possível. Vai contratar os melhores médicos, vai fazer tudo o que puder. E se não for suficiente, então você vai estar lá, para a Aiko e para a Akemi, porque às vezes presença é tudo que podemos oferecer. Na manhã do 3º dia, o telefone tocou. O médico, Dr. Ferreira, pediu que fossem ao hospital. Tom neutro, impossível decifrar. Hiroshi e Mariana fizeram o trajeto em silêncio. Akemi já estava lá, roendo as unhas, olhos vermelhos de tanto chorar. Dr. Ferreira entrou na sala de reuniões onde esperavam, rosto sério, prontuário na mão. Senhor Tanaka, senhora Akemi. Ele se sentou. Tenho os resultados. O silêncio era ensurdecedor. É compatível? Akemi perguntou, voz quebrando. O médico olhou diretamente para Hiroshi. Você é compatível. Não perfeitamente, mas suficientemente. A chance real de sucesso.
Akemi desabou em soluços. Hiroshi ficou imóvel, processando. Mariana apertou a mão dele, lágrimas escorrendo livremente. Quando? Perguntou Hiroshi. Quando posso doar? Precisamos de preparação, mas em 2 semanas podemos fazer o procedimento. Faço hoje, se possível. Entendo a urgência, mas protocolos, então 2 semanas. Hiroshi se levantou. E quero os melhores. Oncologistas do Brasil supervisionando, sem limitações de custo. Sr. Tanaka, sem limitações. Essa é minha sobrinha, e vou dar a ela toda a chance possível. Quando saíram da sala, Akemi segurou o braço de Hiroshi. Obrigada. Mal conseguia falar. Obrigada. Eu fui horrível com Yuki, com você. E mesmo assim, Yuki teria feito o mesmo. Hiroshi tocou o ombro dela gentilmente. E ela não guardava rancor. Eu também não vou. Akemi abraçou-o, e pela primeira vez em 10 anos, Hiroshi sentiu que estava fazendo exatamente o que Yuki teria querido. Salvando uma vida, mantendo a família unida, honrando a memória dela da maneira mais pura possível. A cirurgia de transplante aconteceu 3 semanas depois. Hiroshi doou a medula sem complicações. Aiko recebeu as células com equipe médica de elite supervisionando cada segundo. E então começou a longa espera para ver se o enxerto pegaria. Durante a recuperação de ambos, Mariana foi a força que manteve todos juntos. Cuidou de Hiroshi no pós-operatório. Levou comida para Akemi no hospital. Sentou com Aiko durante as horas difíceis de dor e náusea. E lentamente, milagrosamente, Aiko começou a melhorar. A contagem de células brancas subiu. As infecções diminuíram. A cor voltou ao rosto. 2 meses após o transplante, Dr. Ferreira deu a notícia que mudaria tudo. Está funcionando. O enxerto pegou. Aiko está em remissão. A explosão de alegria, lágrimas e alívio foi avassaladora. E naquele hospital em São Paulo, uma nova família nasceu. Não de sangue convencional, mas de algo mais forte. Escolha. 6 meses depois, Mariana acordou às 6h30 da manhã em Tóquio. A primavera tinha chegado novamente, trazendo cerejeiras em flor e promessas de recomeço. Ela se levantou, colocou o roupão e foi para a cozinha preparar o matcha. Hiroshi já estava lá, sentado à mesa, lendo algo no tablet. Mas havia alguém mais. Aiko, agora com 16 anos, cabelo crescendo de volta em mexudos rebeldes, estava fazendo panquacas e cantarolando uma música pop japonesa. Bom dia, tia Mari, cumprimentou ela alegremente em português quebrado. Tia Mari. O apelido tinha pegado 3 meses atrás e grudado. Mariana amava. Bom dia, Aishan. Fazendo café da manhã de novo? Sim, e hoje vou fazer certo. Ontem queimou um pouco. Um pouco? Riu Hiroshi. Quase ativou o alarme de incêndio. Aiko jogou um pano de prato nele, rindo. A cena era tão normal, tão caseira, tão família que Mariana tinha que se beliscar às vezes para acreditar que era real. Akemi tinha decidido se mudar para Tóquio. Hiroshi tinha comprado um apartamento para ela e Aiko no mesmo prédio onde morava. Tinha também dado emprego para Akemi na divisão de responsabilidade social da Tanaka Holdings, onde ela floresceu usando sua experiência em trabalho comunitário. E Aiko estava matriculada em escola internacional, fazendo aulas de programação nas horas vagas e ocasionalmente passando fins de semana no apartamento de Hiroshi, onde ele tentava, e falhava adoravelmente, ensinar a cozinhar pratos japoneses tradicionais. Matcha está pronto, anunciou Mariana, servindo 3 xícaras. Eles se sentaram juntos à mesa, um ritual que tinha se tornado sagrado. Hiroshi bebia devagar, saboreando. Aiko fazia careta. Ainda não gostava do gosto amargo, mas fingia. Mariana apenas observava, coração cheio. Tenho uma notícia, disse Hiroshi de repente. Boa ou ruim? Perguntou Aiko. Boa, muito boa. Ele olhou para Mariana. Vocês duas? Também, aliás. O quê? Mariana franziu a testa. Lembram dos investidores americanos? Richard e equipe? Aqueles cuzões? Disse Aiko, fazendo Hiroshi quase cuspir o chá. Aiko, idioma. Desculpa, tio. Aqueles pessoas desagradáveis? Melhor. Hiroshi riu.
Sim, aqueles. Bem, consegui acordo, nos meus termos. 15% de participação, sem veto sobre decisões. Expansion Plan de 5 anos, mas mantendo valores da empresa. Hiroshi, isso é incrível. Mariana se levantou para abraçá-lo, mas tem mais. Ele fez uma pausa dramática. Decidimos criar uma fundação, Tanaka Yuki Foundation, para pesquisa de câncer e apoio a famílias carentes com pacientes oncológicos. Silêncio. Tio... A voz de Aiko estava embargada. Você vai colocar nome da tia Yuki? Vou. E Mariana vai administrar. Mariana piscou. Eu? Mas eu não sei nada de... Você sabe o que importa. Sabe cuidar de pessoas. Ver quem realmente precisa. Fazer diferença. É exatamente o que a fundação vai precisar. Ele segurou as mãos dela. Quer fazer isso? Tornar o legado de Yuki em algo que vai ajudar centenas, milhares de pessoas? As lágrimas caíram antes que Mariana pudesse impedir. Claro, claro que eu quero. Aiko pulou e abraçou ambos, criando um sanduíche de alegria e lágrimas. E ali naquela cozinha ensolarada em Tóquio, com cheiro de matcha e panquecas queimadas, 3 pessoas que o destino tinha unido celebravam não apenas sucesso profissional, mas algo muito mais raro: cura. Mas, tarde naquele dia, Hiroshi levou Mariana ao escritório onde seria a sede da fundação. Era um espaço amplo com vista para a cidade, ainda vazio, esperando ser preenchido com propósito. É perfeito, disse Mariana caminhando pelo espaço. Yuki teria amado. Hiroshi olhou pela janela. Ela sempre quis fazer mais, ajudar mais. Mas ficamos tão consumidos por construir empresa que deixamos isso de lado. Agora, finalmente posso cumprir esse sonho por ela. Por ela e pela Aiko, acrescentou. Mariana, sim, e por todas as outras Aikos lá fora. Ele virou-se para ela. Obrigado, Mariana, por tudo. Por me salvar naquela noite. Por vir para Japão. Por estar com Aiko quando eu não podia. Por ser família. Obrigado por me deixar ser parte da sua. Eles ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio confortável. Depois voltaram para casa. Para a família que construíram. Para a vida que escolheram. Naquela noite, enquanto preparava o chá vespertino, Mariana pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela véspera de Ano Novo em Copacabana. Em como um gesto simples, uma xícara de chá para um estranho triste, tinha se transformado em algo tão imenso, tão significativo. Ela pensou em Yuki, a mulher que nunca conhecera, mas que estava presente em cada ritual matinal, em cada decisão de Hiroshi, em cada riso de Aiko. Yuki, cuja bondade e compaixão tinham moldado um homem que agora estava moldando o mundo ao redor dele para melhor. Obrigada, Yuki, sussurrou Mariana, para o vapor que subia do chá, por fazer dele quem ele é, e por me deixar cuidar dele por você. Uma pétala de cerejeira entrou pela janela aberta, pousando delicadamente na superfície do chá. Mariana sorriu. Talvez fossem coincidências, talvez fosse vento, ou talvez apenas talvez Yuki estava dizendo, de nada, e cuida bem dele. E Mariana faria exatamente isso, porque às vezes o maior propósito que encontramos na vida não é o que planejamos, é o que escolhemos quando nos permitimos ver além do óbvio, quando nos permitimos nos importar, quando oferecemos uma xícara de chá para um estranho e descobrimos que ele não era estranho coisa nenhuma. Era família esperando para ser encontrada. No dia seguinte, às 7 da manhã em ponto, como sempre, Mariana preparou o matcha. Hiroshi bebeu com olhos fechados. Aiko tentou e ainda fez cara feia. Akemi passou para um café rápido e um abraço. E a vida continuou, diferente mas melhor, transformada mas autêntica, porque no final não são grandes gestos que salvam pessoas. São os pequenos, uma xícara de chá, um momento de atenção, uma decisão de ver alguém de verdade, além das máscaras e títulos. E Mariana Alves Silva, ex-garçonete de Madureira, agora diretora da Tanaka Yuki Foundation e membro de uma família improvável mas perfeita, sabia disso melhor que ninguém. A vida tinha lhe dado uma segunda chance, e ela estava fazendo valer cada gole de matcha, cada manhã de cerejeiras em flor, cada sorriso da sobrinha adotiva, cada abraço do amigo que se tornou irmão.
E em algum lugar, Mariana gostava de pensar, Yuki observava e sorria, porque seu legado não tinha terminado com sua morte. Tinha apenas começado. Através de uma xícara de chá, um homem quebrado, uma garçonete bondosa e uma garota que mereceu uma segunda chance na vida. Isso era amor. Isso era família. Isso era o verdadeiro significado de viver. I didn't realize they were true sight. It gave vision of the thing. Are you Techie's mines aren't invisible anymore? You can see them? It showed the mine. Vim and Venom. Quick as Venom. Yeah, and a coffee, please. Payment due. Ward them off. Vile advance. My venom flows. Agitation. I was close to it. Ooh. Radiant structures have been fortified. As you say. Anybody want to smoke with me? A touch of venom. Agitation. We have Aegis though. What are we waiting for? Got mines down here. Quick as venom. A plague on our foes. Vile advance. My enemy succumbs. A touch of venom. Waste of a smoke. As you say. Yeah. Ah, Yes. 2, 3 bot. my Alright, that means gosh. Red King's alone. Yes. Bitch is hurt. I must Sushi shield kill him. Oh, My lush is online, boys. watch the day. Oh. With Vim and Venom. Shield rune top, shield rune. Oh my god. I'm under attack. As I was ambitious. Oh. going. Impaled. What's he saying? Vile advance. Thank you. Your top tower is under attack. Been out for a while. Good luck in your games. Thank you. Thank you for the raid again. I appreciate you. You can't run from the venomous one. Yes. Yes. With Vim and Venom. A touch of venom. Pop no.
warrior has fallen. An exquisite. Oh, we pop back. The buyback. Get on my little wordies. Those people had families. Nice. Unstoppable. Nice. Coffee time, baby. Dire structures have been fortified. Your top tower is under attack. So good. This is the hardest part of being an impartial announcer. I have Balancing how little I care horchata about horchata anything that's happening. creamer. Your top tower is being attacked. Oh, it's so good. Back from Put me death. up. Agitation. Your top tower Telling is me, get under out of here, siege. freak. Your top tower is being attacked. Quick as venom. Great teamwork, you vicious thugs. The fuck was that? Touch of venom. Yes. Agitation. Great teamwork, you vicious thugs. Yes. Payment due. Oh, he's crazy. Sweet toxin. Dominating. Oh, we're doing it. The enemy's bottom tower has been destroyed. The enemy's bottom barracks has been destroyed. Good vibes, ladies online. We're here. We made it. Quick as venom. Let's be honest, we probably How are you, won't. chemist? My venom flows. Oh, he's crazy. I'm under attack. He was ambitious. As you say. I haven't gotten Ags. Should I get Ags? Okay. Impaled. With vim and venom. Yeah, a plague on our foes. Yeah, ward them off. I appreciate the lurk. Thank you. Agitation. I am envenomed. As you say. In the cloud. That's 40%. What does that mean? My venom flows. Quick as venom. Impaled. Why's your fountain lime green? What are you talking about? What color is it supposed to be? Touch of venom. Venom's vengeance. Going. Ah, Dire's barrier has gone. I only wanted to still in the song? Wait.
you go. Oh. The Lotus Pool? It might